Caso Gerson no Flamengo, afinal de contas, sai, não sai? Como é que fica essa história, né? Bom, primeiro eu quero ainda reafirmar minha posição, desde o primeiro vídeo que eu fiz a respeito dessa situação, onde eu digo não acreditar que o jogador vai sair do Flamengo. Não por vontade dele ou do pai dele, que é um empresário, coisa desse tipo, ou também por vontade do Flamengo, porque a gente vai falar a respeito. Mas é porque eu acho que tem muito disse-me-disse ainda, sabe? Mas o GE noticiou, não sei quem noticiou, mas algumas coisas não fazem sentido. Está tudo certo ainda, já está tudo certo, por que não fizeram o Pix, né? Por que o Zenit, pelo menos notícias que eu vi, tentou negociar um parcelamento com o Flamengo, sendo que o Flamengo já vem negando qualquer negociação com o Zenit desde lá de trás. E aí o Zenit diz que considera pagar à vista. Mas só tem essa opção. Então não está certo? O que está certo, o que não está? Mas isso é uma outra história. Eu quero colocar do ponto de vista do Flamengo, que sim, eu fiz um vídeo a respeito, o Flamengo deu uma atacada de mestre nesse sentido, e nessa atacada de mestre tem aí uma participação do Felipe Luiz, e não estou dizendo que ele não gosta do Gerson, não é nada disso, mas eu quero te explicar exatamente qual é a participação por parte do Flamengo do Felipe Luiz na saída do Gerson. Se, reafirmo, o Zenit depositar ali os 25 milhões de euros, né? É pouco, é nada para eles, mas até agora não fizeram Pix. Mas, como eu disse, uma outra história, a gente vai falar aqui da participação do Felipe Luiz. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. E ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. E tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é você deixar o seu like, o famoso joinha, para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número muito maior de pessoas. E já que estamos falando de alcance, eu vou pedir uma ajuda bacana mesmo também, que é o hype. Ativa o recurso do hype. Faz com que esse vídeo tenha um desempenho ainda melhor na plataforma do YouTube, alcançando e tocando ainda mais pessoas. Claro, ajuda também no crescimento do canal. Por isso, eu agradeço. Comente se você gostou, ou se de repente você não concordou com algum ponto ou está em dúvida. Não tem problema. O importante é interagir e, através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Inclusive, eu sempre digo aqui o quão importantes são os comentários de vocês, porque a gente consegue, inclusive, claro, atendendo a demanda que vocês colocam aqui, fazer conteúdo com base no que vocês comentam, no que vocês sugerem de conteúdo. Várias vezes eu trago conteúdo aqui baseado na sugestão de vocês, para que vocês tenham ideia da importância que eu, em especial, dou para o comentário que vocês colocam aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp e vamos lá voltar ao tema do vídeo direto ao ponto. Diogo, como assim o Felipe Luiz participou de alguma maneira da saída do Gerson? Não entendo. Bom, de novo, contextualizando, eu só vou realmente dizer que o Gerson vai sair, até então eu não acredito. Eu acho que o Zenit, para pagar 30 milhões de euros, 25 milhões de euros, né? Eu acho isso estranho. Não, isso não é nada para eles. O dono do Zenit é a companhia de energia lá da Rússia, Gazprom, acho que o nome é esse. E isso não é nada. Não é nada, mas não fizeram Pix, tentaram parcelar. Então, nessa conversa desde a última janela, isso é tão, tá tudo resolvido, o jogador já aceitou, como falaram. Por que não fizeram Pix? Mas o Zende falou que vai conversar com o Flamengo. O Flamengo já disse que não tem conversa, colocou uma nota. Tem alguma coisa aí nessa história que não bate, tá bom? Mas existe o lado do Flamengo. E claro, eu fiz um vídeo a respeito. O Flamengo, por toda essa questão aí do pai do Gerson, toda janela, criar problema.
Ah, eu quero que aumente, quero que aumente. Fica muito difícil você gerir um grupo nesse sentido. Fica muito difícil porque toda vez, toda janela tiver que dar aumento para o jogador, os outros jogadores do elenco vão olhar e, poxa, eu também vou querer aumento. É só gritar aqui, é só ir em podcast. Na verdade, o pai do Gerson tem um podcast dele próprio, que ele mesmo se entrevista, eu acho que é podcast, não sei. Mas aí daqui a pouco todo mundo vai querer gritar, né? E aí fica insustentável você administrar o elenco, acaba se tornando um problema. E aí, a multa estava em 200 milhões, o Flamengo renovou, deu um aumento para o Gerson e colocou a multa 25 milhões de euros, justamente o que o Flamengo entende como um valor bem legal para um jogador de 28 anos, gente, né? E na última janela, o Zenit queria pagar algo em torno de 18 milhões de euros, com alguns bônus chegaria a 22 milhões de euros e parcelado ainda. E parte desse bônus não seriam nem atingíveis, porque estariam relacionados a competições europeias e o Zenit nem participa de competições europeias, tá bom? Tem essa, os caras estão lá no conflito bélico lá com a Ucrânia. Vai mesmo o Gerson querer ir para lá? Estando ali no conforto da sua casa, ganhando uma bala, 2 milhões de reais, né? No Zenit ganharia 3, mas tem todo um conflito lá. Não participa das competições europeias, negócio sinistro. Mas enfim, então, aí tem toda essa questão do Flamengo. Pô, na última janela o Zenit queria pagar 18 milhões, mas com bônus chegar a 22, queria pagar parcelado, e sendo que desse bônus aí parte era inatingível, porque não tem competição europeia. Eu vou colocar essa multa aqui para 25 milhões de euros, que é o que eu quero receber e à vista. Pronto. E aí o pai do Gesto e tudo mais foi lá com o Zenit e estava mais ou menos próximo do que eles estavam ali discutindo com o Flamengo na última janela. Claro, não seria os 200 milhões que estavam na multa contratual, né? Mas baixou para 25. O Flamengo já fez isso intencionalmente, não foi ingênuo, sabe? Não foi inocente. Já fez isso intencionalmente para a gente chegar lá e pagar. Pô, paga 25 milhões aqui e leva 25 à vista aqui no caixa direitinho. Daria algo próximo de 150 milhões de reais. Ainda tem mais uma outra multa ali atrelada a direitos de imagens, que segundo jornalistas como Mauro César, esse valor poderia acarretar adicionalmente 40 milhões, né? O Vene Casagrande disse 50. Então vamos dizer que chega a 200 milhões, ou seja, pagaria em caixa 200 milhões. Perfeito. Isso do ponto de vista do clube. Se livra de um problema no sentido, não um problema em campo, que é um grande jogador, mas essa questão, sabe, de toda vez ter que dar aumento, o cara vai lá, fica dando declaração em vários canais, na mídia, em podcast, é difícil. Isso influencia de qualquer maneira o grupo, porque os outros da gente vão olhar, então é de quem grita mais e fica parecendo o caso da mãe Joana. Pô, Diogo, mas ele é um grande jogador. Como é que fica a parte técnica? Sim, ele é um grande jogador, tá? E o que eu vou falar aqui não desmerece. O Gerson é um grande jogador, bacana. Na minha opinião, muito mais importante como segundo volante. Jogando ali na frente, como o Felipe Luiz o coloca, eu acho ele um jogador pouco decisivo. Ele dá pouca assistência, chuta pouco para gol, faz poucos gols, na verdade. Então, ele não é um jogador muito decisivo nesse último terço do campo. Eu acho que ele é um ótimo jogador quando ele vem por trás, como ele tem jogado também na seleção, né? Armando de trás o jogo. E nesse sentido, na questão técnica, inclusive, na questão tática, desculpe, inclusive, na minha opinião, ele jogando ali, aberto na direita, ali no meio, mas mais aberto para a direita, ele tira um espaço de quem está jogando muito, que é o Luiz Araújo. E aí que, na minha opinião, o Felipe Luiz começa a entrar nessa jogada. Por quê? O Flamengo não ia literalmente baixar a multa para 25 milhões de euros, né? Sabendo que o Zenit certamente viria para, já que estava ali toda vez, estava em 20, 22, ou seja, para aumentar para 25 não seria muito difícil. Então o Flamengo, já sabendo que correria esse risco, ele não ia fazer essa jogada sem que tivesse anuência da sua comissão técnica, Felipe Luiz. De novo, o Boto é um cara muito alinhado com o Felipe Luiz. O Boto é um diretor técnico, executivo, mas que também é um diretor técnico. Já foi treinador,
e ele entende da parte tática, da dinâmica tática, e ele troca muita ideia com o Felipe Luiz, ele trabalha muito junto com o Felipe Luiz. Então, obviamente, isso foi conversado. E aí, indo para a questão do Felipe Luiz e da sua dinâmica tática, o Felipe Luiz ele atua num jogo muito posicional, de aceleração, um jogo também vertical, mas que precisa muito de aceleração e movimentação. E, claro, de uma marcação, pressão muito intensa na recuperação da bola. O Gerson, o pessoal até brinca, Gerson Soneca, eu não acho que seja isso. Ele tem um estilo um pouco diferente. Ele é um jogador que carrega mais a bola, até pela sua força física, ele protege muito bem a bola. É um grande jogador, tá? Ele protege muito bem a bola, carrega um pouco mais, mas não é tanto a característica que o Felipe Luiz procura de passes mais verticais, né? E carregar menos a bola. O Jorginho é um jogador, esse que chegou agora, que veio do Arsenal, é um jogador que se assemelha mais nessa característica que o Felipe Luiz tem. O Pulgar também é um jogador de passe vertical, ele pega, domina, vira, parte vertical, movimentação. O jogo do Flamengo é um jogo muito vertical, de movimentação, de ocupação de espaço. Quanto menos tempo você ficar com a bola no pé e mais você acelerar o jogo, esse é o estilo dominante que o Felipe Luiz pretende implementar no Flamengo. E aí, de forma estratégica e bem planejada com o Boto, e esse, claro, em conexão com o presidente do Flamengo, eles vão aos poucos reformulando o elenco do Flamengo para contratar jogadores com esse perfil, né? Então eles vão, vamos dizer assim, renovando o elenco, dando um refresh no elenco, contratando jogadores mais com esse perfil de estilo de jogo que o Felipe Luiz quer implementar. Jogadores com passes mais verticais, jogadores que carregam menos a bola, jogadores mais intensos. Claro que você vai ter dentro do elenco um ou outro que fuja um pouco dessa característica. E normal, faz parte, porque todo time tem que ter uma variação de jogo também, e você não vai abrir mão de, por exemplo, um craque como a Arrascaeta, que decide, é muito decisivo, né? Ou um outro como o Pedro também é muito decisivo. E é mais fácil você fazer com que esses jogadores se aproximem um pouco mais daquilo que você quer. E aí você ter um híbrido, mas são jogadores extremamente decisivos. Coisa que, sejamos honestos e justos, o Gerson decisivo não era. E quando eu falo decisivo, é aquele jogador que influencia, participa no gol. Influencia através do seu jogo, dando ritmo no jogo, obviamente. Mas de participação em gols. O Gerson não é um jogador que tenha muita participação em gols. Não é aquele jogador que dá assistência ou que faz o gol. Ele não é nem um jogador que tem muito chute ali pro gol, né? Ele não chuta muito. Ele é até criticado. Isso é visto como uma oportunidade para o Gerson. Então, o que eu quero dizer é que, no final, o Felipe Luiz, que é um cara que vê o jogo a curto, médio e longo prazo, junto com o Boto, que chegou agora, os caras estão, aos poucos, remodelando o elenco do Flamengo. E com essa injeção de capital, o Flamengo vai ter muito mais poder de investimento para contratar, não jogadores caros necessariamente, tá? Mas jogadores, bons jogadores com perfil que a comissão técnica do Flamengo quer implementar, que é um jogo dinâmico, um jogo de intensidade, um jogo de aceleração e um jogo de ocupação de espaços, né? O Juninho, que é um jogador que você pode discutir um pouco a questão técnica, né? Embora eu ache que ele tem que ter mais oportunidades, eu não acho ele de maneira alguma um bagre, mas é um jogador mais nesse perfil, né? O Jorginho, que chegou agora, é um jogador com muita qualidade, até 4 anos atrás precisamente, foi eleito o melhor jogador do mundo, numa posição de volante, ou seja, melhor não, terceiro melhor jogador do mundo, desculpem, numa posição que é muito difícil você ganhar destaque para estar nessa prateleira de elegíveis para o prêmio de melhor do mundo. Então, é um jogador muito diferenciado, que tem como característica justamente essa ocupação de espaço, essa leitura de jogo, esses passes verticais, o Danilo, o Léo Ortiz, o próprio Léo Pereira. Então você vê que o Flamengo vai montando um grupo com jogadores muito alinhados ao perfil de jogo que o treinador quer implementar. Eu não estou dizendo, de novo, que isso foi orquestrado nem nada, mas houve um conjunto de fatores ao longo de um tempo que foi gerando uma situação. Claro,
E aí, na minha opinião, a diretoria, de uma maneira muito bem estratégica, planejada, sem queimar seus ativos, porque sim, jogadores são ativos do clube, sabe? O Felipe Luiz, em alinhamento com o Boto, e eles parecem ter um elemento muito bacana, vão trabalhando nesse sentido. Então, e certamente o Felipe Luiz deu o aval para que essa negociação pudesse prosseguir, ou melhor, não a negociação, que não depende dele, mas que essa cláusula pudesse ser, né, alterada, essa multa pudesse ter tido seu valor reduzido, já sabendo que existiria um movimento futuro de um clube para contratar o jogador. Ou seja, o Felipe Luiz passou para o Boto que, ok, é um grande jogador, tem história no clube, mas pelo modelo de jogo que nós estamos implementando, a gente perfeitamente pode seguir sem, com quanto que a gente tenha um outro jogador dentro das características do modelo de jogo que a gente está implementando, que não necessariamente vai ser igual ao modelo de jogo, à referência de jogo que o Gerson tinha. Acredito eu que vão ser jogadores de características diferentes, inclusive jogadores de ponta, né, que o Flamengo mais está requerendo no momento. Enfim, eu acho que o Gerson é uma baixa em termos de qualidade técnica, mas o Flamengo consegue recompor no mercado, está justamente na janela, é o momento de recompor, e de verdade, com todo o respeito que eu tenho ao Gerson, que eu acho um grande jogador, não vai ser isso que vai impactar a temporada do Flamengo. Eu acho que, ao contrário, o Flamengo está agindo de uma maneira muito estratégica e planejada para adequar seu elenco àquilo que a comissão técnica realmente entende como jogo, e como o torcedor também quer ver o Flamengo sempre dominante, e fazendo isso de uma maneira, sabe, tranquila, respeitando todos os processos, respeitando também as pessoas que estão nos processos, e mesmo em situações complicadas como essa, do pai do gesto e tudo mais, fazendo de uma maneira mais suave possível, para que ninguém saia ferido, vamos dizer assim, e nenhum processo seja nenhum processo seja pulado, sabe? Todos os processos respeitados, e eu acho que o Flamengo vai ter um ganho ao final das contas em relação a essa mudança, a saída do Gerson, né? Um ganho em relação ao que o Felipe Luiz entende como modelo de jogo e certamente na recomposição que vai. Agora, claro, eu sigo ainda dizendo, acho difícil o Zenit pagar os 25 milhões mais a multa, que daria mais ou menos ali uns 30 milhões de euros à vista, como o Flamengo quer. Eu acho que é muito gogó ainda. Vamos esperar para ver. Ah, os caras são donos da companhia de energia, não sei o quê. Quem tem não chega perguntando, né? Bom, vamos ver. Não esqueça de se inscrever no canal, hype esse vídeo, compartilha com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.